Olá pessoal, sejam muitíssimo bem-vindos a mais uma live matinal aqui às 7h50 e o título da live de hoje é Como ter um plano de vida. Como ter um plano de vida, tá certo? Um problema identificado por nosso querido professor Olavo de Carvalho logo no início do COF e que eu vim falar com vocês sobre ele hoje. Vamos esperar o Instagram dignar-se a avisar as pessoas que já estamos ao vivo. Estamos dependendo, como vocês bem sabem, da boa vontade do nosso querido Instagram para avisar ao pessoal. Enquanto isso, alguns avisos paroquiais. Os avisos paroquiais de hoje é: preparem os vossos cartões que no final deste mês, iniciozinho de junho, estarei lançando o pacote Raízes Espirituais. Então, nós vamos lá falar no resto, né? Nós já falamos sobre inveja e sobre preguiça. No pacote Raízes Espirituais, nós vamos ter o restante dos vícios trabalhados. Então vamos falar sobre avareza, vamos falar sobre vaidade, vamos falar sobre gula, que é uma das aulas que eu estou mais ansioso para gravar e dar a vocês, né? Vamos falar sobre luxúria, vamos falar sobre ira, que é uma coisa que todo mundo está pedindo muito. Eu falei aqui um pedacinho apenas sobre ira, mas nós vamos falar mais detidamente sobre isso. E preparem-se que agora, na transição maio e junho, certo? Será lançado o pacote Raízes Espirituais. E a aula da preguiça será regravada, né? Lembre-se que a aula da preguiça foi ministrada em lives aqui no Instagram. Ela será regravada em outro formato e também disponibilizada às pessoas que quiserem comprar, obviamente, tá certo? A Rosana dizendo o seguinte, que perguntando se está frio. Está frio, sim. Eu estou aqui em São Paulo, está fazendo aqueles 13 graus delicinha por aqui, tá certo? Capital paulista está dando aquela triturada, né? Para quem vem da Paraíba, 13 graus já é bem razoável. 13 graus é o quê? Uma madrugada muito fria em Campina. Então, 13 graus aqui de manhã para acordar, né? Tá uma maravilha. O pessoal falando aqui, eu nem li, né? Tristeza não é sono mesmo. Na verdade, é sono mesmo. Pois, enfim, vamos lá. Sem mais delongas, tá certo? Nessa manhãzinha fria aqui de São Paulo, para nós falarmos um pouco sobre planos de vida. Veja bem, eu peguei esse tema rememorando a aula 1 do COF, certo? Na aula 1 do COF, o curso online de filosofia, o professor Olavo de Carvalho fala que uma característica que ele percebeu, né, ao longo da vida, e sobretudo em confronto com a amizade de pessoas que vinham da Europa, enfim, de pessoas que tinham outras tradições culturais, é que os brasileiros, via de regra, não têm um plano de vida um pouco mais longo. Como é que a gente vive, minha gente? A gente vive culturalmente assim. Todos nós temos desejos. Então, sei lá, a pessoa quer viajar 2 vezes por ano. A pessoa quer ter um carro bom, né? A pessoa quer, sei lá, comer em restaurantes, dar uma segurança à família, vestir certas roupas, enfim. A pessoa tem esses desejos, né? Mas raríssimas pessoas conseguem transformar esses desejos em metas realizáveis, tá certo? Deixa eu colocar aqui, pediram rapidinho, fixar aqui o comentário, né? Terminei não fixando, perdão. Mas o tema é esse, né? Como ter um plano de vida. Então, voltando. As pessoas têm muitos desejos, nós temos muitos desejos, mas raramente nós temos um plano de vida para concretizá-lo. Isso é uma característica própria da cultura brasileira. Você perceba que nós brasileiros costumamos viver mês a mês. Nós brasileiros costumamos calcular o nosso salário pelo que a gente recebe no mês, ou pelo que a gente recebe na quinzena. Enquanto outras tradições culturais costumam calcular o salário enquanto se recebe por ano. Então, entre americanos, claro, por mais que você receba por mês, ou por quinzena, ou por semana, mas é muito comum você fazer o cálculo geral de quanto se recebe anualmente. Então, tu recebe quanto por ano? 200, 300 mil dólares, por exemplo, anuais, né? Ou então você recebe 100 mil dólares anuais. Então, isso é um cálculo, entende? Nós, brasileiros, calculamos por mês. Então, isso já diz um pouco da nossa psicologia. Isso já mostra um pouco como nós conseguimos enxergar um intervalo muito curto. Como nós conseguimos alcançar, via de regra, um intervalo muito curto da existência. Isso tem reflexo na maneira como a gente planeja o modo de vida. Então, nós geralmente planejamos assim, matamos um leão por dia para conseguir sobreviver ao final do mês.
né? E dezembro, e janeiro do ano que vem, e junho do ano que vem. Bem, junho do ano que vem e dezembro do ano que vem, deixa para lá. A gente vai vivendo aqui, né, o nosso dia a dia, tentando fazer as coisas por enquanto. Veja, isso é reflexo de uma profunda instabilidade social, que nós temos aqui também. É reflexo também de uma profunda instabilidade emocional, de uma profunda instabilidade psíquica. Então existe na nossa natureza cultural uma certa flutuação. E todos nós, minha gente, não nos enganemos, não achemos que nós somos as coisas mais lindinhas, as coisas mais fofas. E nós nascemos no Brasil, mas nós não somos tão brasileiros assim. Cara, isso é loucura. Nós somos muito brasileiros, demasiado brasileiros, absurdamente brasileiros. Tá certo? Não tem como você estar inserido numa determinada cultura e você não ter os elementos daquela cultura. Claro, isso pode ser mitigado por, questões educacionais, questões familiares, questões de personalidade. Obviamente, né? Ninguém é um bicho e está completamente conformado e adequado ao seu meio ambiente, porque ele está ali apenas no nível biológico. Então ele tem que estar biologicamente adequado, senão ele morre. O homem não é dessa maneira, né? Inclusive, por exemplo, eu não sou biologicamente adequado ao frio, e nenhuma pessoa nenhum paulistano é biologicamente adequado ao frio. Então, se a pessoa for largado nu a 5 graus de temperatura durante um mês, ele vai morrer de hipotermia, né? Então, a nossa inteligência faz com que a gente se arme, né, das necessidades, né, aliás, a gente se arme para vencer as necessidades. Mas perceba bem, não quer dizer que do fato de sermos gente, nós não estarmos também submetidos aos efeitos da cultura em torno, entendeu? Do ambiente ao redor. E nós somos muitíssimos brasileiros, inclusive nesse aspecto. Então, eu queria primeiro jogar a pergunta a vocês. Vocês têm um plano de vida? Perceba, eu não estou perguntando se vocês têm desejos de vida. Eu não estou perguntando se você deseja casar. Eu não estou perguntando se você deseja ter filhos. Eu não estou perguntando se você deseja ter uma casa, se você deseja trocar de apartamento, se você deseja ter... Eu não estou perguntando isso. Estou perguntando se você tem um plano de vida. Ou seja, como realizar esse conjunto de desejos. E qual a primeira coisa necessária para ter um plano de vida? Algo necessário para ter um plano de vida é uma hierarquia dos desejos. Esse é o primeiro ponto. Quer dizer, o cara tem que ter uma hierarquia dos desejos. Quais desejos são dignos de que um plano de vida seja estabelecido para eles? Quais desejos? Então, se, por exemplo, eu tenho o desejo de formar uma família, e se eu tenho o desejo de comprar um sapato, me parece que na hierarquia dos bens, formar uma família é um pouco mais relevante do que comprar um par de sapatos. Não que comprar um par de sapatos seja uma coisa ruim, mas formar uma família é algo mais relevante. Então, existe uma hierarquia de desejos que, para começar a história, tem que ser depurados. Por quê, minha gente? Porque onde está o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Certo? Onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Se a gente começa a desejar coisas inapropriadas demais, se a gente começa a ansiar, a mover a nossa vida por desejos inapropriados, o que vai acontecer é que o nosso coração e todas as nossas forças estarão ancoradas e depositadas nesses desejos que, se colocados na hierarquia correta, não valeriam a pena, não valeriam o risco, não valeriam o esforço. E aí, muitas vezes, até metas são traçadas. Mas elas são traçadas em vias de desejos completamente inadequados. Agora, quando eu também não tenho essa hierarquia de desejos, fica muito difícil eu me guiar pelas decisões da vida. Por quê? Vamos lá, suponhamos. O meu desejo, eu tenho um público aqui majoritariamente feminino, né? Então eu vou usar um exemplo que eu vejo chegando muito nos directs e nas caixinhas. Eu tenho o desejo de casar e formar família. Beleza, isso é um desejo. Ora, se eu tenho um desejo de formar família, isso significa dizer que uma das metas da minha vida tem que ser alcançar a capacidade e a maturidade de lidar com uma família.
Então tem gente que acha lindo o homeschooling, tem gente que acha lindo o menino falando latim, tem gente que acha lindo o menino lendo um livro, tem gente que acha lindo com a criancinha no colo e lendo historinhas para ela, tem gente que acha lindo dizer que vai educar sua criança e vai dar ao seu filho aquilo que lhe foi negado na infância, porque você estava lá no sistema educacional formal, aquela coisa toda. Certo, mas tudo bem, isso é um desejo. Agora, se esse é o meu desejo, então me parece que eu perder tempo com certas coisas não vai ajudar na realização desse desejo. Então me parece que se esse é o meu desejo, eu agora tenho 20 anos, mas eu tenho esse desejo, essa é a hora de começar a adquirir as habilidades que estão relacionadas àquele meu desejo, que tocam de algum modo aquele meu desejo. Ora, se eu não tenho essa noção da finalidade, se eu não tenho essa noção da hierarquia dos desejos, eu não tenho como me guiar nas decisões que eu estou tomando. Então, como eu vou saber se aquilo que eu estou estudando é bacana ou não é? Se eu não tenho hierarquia de desejos, se eu não tenho uma meta estabelecida, se eu não tenho uma finalidade, como é que isso vai acontecer? Como é que eu vou guiar minhas decisões? Como é que eu vou guiar a decisão, por exemplo, de se aquela amizade é boa ou ruim para mim? Bem, ela é boa ou ruim para mim para quê? Ela está me ajudando para quê? Eu estou caminhando para onde? Ela vai me desviar do caminho ou ela vai me colocar no caminho? Cara, se eu não tenho essa finalidade mínima, eu não tenho como fazer esse guiamento. Eu não tenho como escolher amizades, eu não tenho como aceitar empregos. Claro, entenda-se, é claro que eu tenho como aceitar empregos e escolher amizades. O que eu estou falando é o seguinte, eu não tenho como ter uma clareza na adequação entre as decisões do momento presente e aquele desejo, aquele desejo hierarquizado, né, do bem hierarquizado que eu tenho na minha cabeça. Então, a ausência de um plano de vida que começa com essa hierarquia de desejos faz com que eu não tenha baliza moral propriamente para fazer certas decisões. Entende? Isso é um problema muito sério. Isso é um problema muito sério. Olhe para as pessoas ao redor de vocês. Olhe para vocês mesmos. Quais pessoas vocês enxergam que perceberam uma certa finalidade e disseram, não, eu vou realizar tal coisa porque eu acredito que isso vale a pena. E aí moveram-se através da vida, tendo no horizonte aquela finalidade, tendo no horizonte aquele bem que desejava alcançar. São raras as pessoas. São raras as pessoas. Entende? Isso causa um impacto e uma instabilidade muito profunda. Uma instabilidade no seio das famílias, uma instabilidade no seio dos relacionamentos, porque você está lidando com pessoas cujos objetivos são obscuros até para elas mesmo. Então os objetivos são completamente obscuros. Você não tem como fazer planejamentos mais longos. Você não tem como, inclusive, depositar certas confianças. Por quê? As diferenças serão muito profundas. Mas como é que eu sei essas diferenças? Cara, não tem como saber, porque nem mesmo a pessoa sabe para onde ela está indo, e eu também não sei para onde eu estou indo. É como se fosse assim, é como se a vida social, a vida emocional, a vida de relacionamentos brasileira é como se fosse um conjunto de carrinho de bate-bate, sabe? Você vai batendo e um acelera, bate outro, acelera, bate outro. Aí você vai batendo. Eita, acabou o tempo, morreu, pronto. É isso. Né? É mais ou menos isso que acontece. Né? Por quê? Porque ninguém tem essa noção de um plano de vida estabelecido. Você diz, mas Pedro, eu tenho que ter tudo certinho? Não, porque isso também é uma loucura completa. Quer dizer, você não tem como ter tudo certinho, porque você não tem, como diria minha avó, um adivinhão no bolso. Né? Você não tem um conhecimento onisciente sobre o seu futuro. Mas veja, você não precisa, e aqui é um ponto, ninguém precisa ter o conhecimento perfeito de determinadas coisas para decidir. Né? Você não precisa ter o conhecimento perfeito para decidir. Você precisa ter o conhecimento suficiente para decidir. São coisas muito diferentes. Quer dizer, nem a irreflexão é uma coisa bacana, nem a hiperreflexão é uma coisa interessante. Esses dois extremos, eles se unem no mesmo ponto, que é a inamobilidade. Quer dizer, todos esses extremos, eles se unem no mesmo ponto, que é a inação, que é a letargia, que é a incapacidade de agir. Alguns temperamentos, por exemplo, são mais inclinados a isso, né?
Um melancólico é mais inclinado a isso. Um colérico não é tão inclinado a isso, por exemplo. Mas, de todo modo, tanto você agir abruptamente quanto você não agir de maneira alguma, vai terminar dando errado, né? Então, tanto você ficar refletindo, quanto você não refletir nada, vai dar errado. Porque, no final das contas, tanto um como o outro não vão levar ao caminho desejado. Tanto um como o outro vão lhe deixar estáticos com relação àquele caminho desejado. Então, não é também a neura de você ser capaz de decidir perfeitamente, porque você conhece perfeitamente, porque a sua vida inteira já está completamente traçadinha e colocada numa agenda dia após dia, semana após semana. Não se trata disso, mas se trata de ter uma imagem geral, tá certo? Se trata de ter uma imagem geral. Então a pergunta é, vocês têm essa imagem geral do que desejam ser? A primeira imagem geral que nós deveríamos ter não deveria nem estar relacionada ao tempo. A primeira imagem geral que deveríamos ter deveria estar relacionada à eternidade. Então, qual deve ser o desejo principal? O desejo principal deve ser a vida eterna depois desse mundo. Esse é o desejo fundamental. Então, só esse desejo, ele já vai hierarquizar todas as metas abaixo. Quer dizer, quando você estabelece para si uma meta, né, eterna, é óbvio que a eternidade é a posse simultânea de todos os momentos do tempo. Então, se você estabelece uma meta eterna, isso significa dizer que todas as metas abaixo do eterno, ou seja, todas as metas temporais, todas as metas no curso de uma vida, de algum modo estarão ordenadas para aquela meta eterna. Então, o principal desejo na hierarquia dos bens deve ser a posse do sumo bem. Porque, veja, minha gente, se eu tenho uma hierarquia de bens, isso significa dizer que um bem é mais válido do que o outro. Ora, se um bem é mais válido do que o outro, necessariamente eu chegarei ao bem que é mais válido do que todos os outros. Logo, o desejo fundamental de todo projeto humano deve ser a posse do sumo bem, do bem que não passa. Deve ser a posse do bem hierarquicamente mais superior. E a posse desse bem hierarquicamente mais superior é a vida eterna. Então, esse desejo tem que estar no horizonte de consciência como um dado. Do mesmo jeito que eu bebo água, do mesmo jeito que o sol nasce no leste e se põe do oeste, do mesmo jeito que tem dia e tem noite, o meu desejo tem que estar orientado à posse do sumo bem. Se o cara não tem um desejo orientado à posse do sumo bem, por melhores que sejam as suas intenções, sempre serão intenções muito imperfeitas e muito ineficientes. Por quê? Porque a posse do sumo bem hierarquiza perfeitamente todos os bens que vêm abaixo. Então, pensemos o seguinte, ó. Se você tem uma escadinha de bens, tá certo? Se você tem uma hierarquia de bens como uma escada, um bem menor, um bem maior, que é menor do que o que está acima, que é o menor do que o que está acima. Se eu estabeleço como minha meta, suponhamos, a escada é desse tamanho, beleza? Se eu estabeleço como meta um bem que está aqui na metade, é óbvio que eu vou perder de vista bens que estão para além dele. E é óbvio que, perdendo de vista esses bens que estão para além dele, eu nunca vou conseguir desenvolver toda a minha capacidade, porque eu vou estar amputando possibilidades de bem. Entende? Eu estarei amputando possibilidades de bem, eu estarei amputando possibilidades de realização. Por quê? Porque o meu plano de vida não vai conseguir abarcar aqueles bens que poderiam ser abarcados se eu estivesse de olho neles. Mas o meu plano de vida não vai conseguir abarcar esses bens e, obviamente, se o meu plano de vida não vai abarcar esses bens, eu não vou me mover para realizar esses bens. Logo, esses bens estarão ausentes da minha biografia. Ou seja, quando eu paro na metade da escadinha dos bens, o que eu estou fazendo é amputando as possibilidades de realização. É isso que eu estou fazendo. Amputando as possibilidades de realização. Então eu tenho uma vida amputada. Eu tenho uma vida diminuída. Eu tenho uma vida, para usar uma palavra mais forte, mas que vai servir, eu tenho uma vida aleijada. Certo? Eu tenho um aleijão biográfico. Quando eu não hierarquizo os bens, e quando no meu plano de vida não está a ideia do sumo bem,
eu não tenho propriamente uma biografia saudável. Eu tenho um aleijão. E esse aleijão vai constituir toda a minha história. Esse aleijão biográfico, que é o pior tipo de aleijão do mundo. Quer dizer, você ter uma deficiência física não lhe impede de ter uma realização de vida profunda e superior. Mas se você tem uma deficiência biográfica, se você tem um aleijão biográfico, não existe corpo saudável do mundo que lhe dê realização. Então, esse é o pior tipo de defeito. O defeito biográfico é o pior tipo de todos. E é algo que a gente não pode se dar ao luxo. E qual é a primeira coisa necessária para estabelecer um plano de vida? É exatamente mirar o sumo bem. Porque na mira do sumo bem, a gente consegue hierarquizar todos os bens abaixo e a gente consegue se guiar mais perfeitamente, né, na nossa biografia. Então, basicamente é isto. Lembrem-se, tudo isso eu tirei da frase: onde está o seu tesouro, ali está seu coração. E lembrei dessa primeira aula do COF, sobre os brasileiros e o plano de vida, né? Então, se onde está o nosso tesouro, está o nosso coração, quando a gente coloca a percepção de que o bem supremo é o bem desejável, isso significa dizer que a nossa mente, as nossas capacidades, as nossas potências, tudo aquilo que a gente é e é capaz de fazer, também vai estar diretamente ligada àquele sumo bem, portanto já vai estar mais enraizada, mais harmônica, mais eficiente, né? No final, toda a eficiência de uma vida gira em torno do desejo do sumo bem, né? Todo mundo fica falando aí em alta performance, em não sei o que, tudo bem, isso é válido mesmo, né? Só que a alta performance, de fato, é colocar o coração no lugar certo. Isso é alta performance. Quer dizer, a alta performance de verdade, ela tem por força o amor. O desejo ardente por algo me faz mover céus e terras para alcançá-lo. E não há como desejar ardentemente sem deixar o coração naquilo, né? Onde está o teu tesouro, ali está teu coração. Então, no final, a perfeição da biografia é colocar o coração no lugar adequado. É desejar o sumo bem. E daí, todos os bens abaixo serão hierarquizados. Tá certo? Então, pessoal, basicamente é isto. Você já sabe o que fazer, né? Aquele print lindo, dê o print aí, tá certo? Enquanto eu vou falando, vocês vão dando o print. Marquem, comentem, mandem para as pessoas, mandem para os grupos de WhatsApp, mandem para os amigos no direct. Quando isso for para o IGTV, comentem lá também, beleza? Não se esqueçam de dar o print, de marcar, de fazer vídeos, de escrever. Aqui está o conteúdo de graça, eu faço a minha parte e vocês fazem a parte de vocês, beleza? Então é isto, prints dados, tudo tranquilo, tudo certinho. Cheiro grande, fiquem na paz, um dia bem bom para vocês. Valeu!